Olá! Em 2010, o Brasil aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A principal meta era a extinção de todos os lixões do país até 2014 e a substituição por aterros sanitários. As mudanças não foram feitas em todos os municípios e nesse ano o prazo foi prorrogado. 2018 para capitais e regiões metropolitanas, mas pode chegar a 2021 para cidades com menos de 50 mil habitantes. Aqui na LERJ, uma CPI apura a situação dos lixões, dos aterros sanitários e do tratamento do chorume no estado. Eu vou conversar sobre esse assunto com o deputado Dr. Julianelli e com Edson Freitas, presidente da ABREP, Associação Brasileira da Indústria de Reciclagem de PET. Bem-vindos, senhores, obrigada pela presença. Deputado, gostaria de começar perguntando ao senhor como é que está o trabalho da CPI dos lixões. A CPI, que é presidida pelo deputado Sadi Noel, a deputada Lucinha, vice-presidente, eu entendo que realiza um trabalho social e ambiental da maior importância para o estado do Rio de Janeiro. Eu entendo também que essa questão do lixo talvez seja a questão ambiental mais importante a ser solucionada hoje. Nós debatemos aqui a despoluição da Baía de Guanabara, mas vemos que se não resolvermos o problema do lixo, não tem como resolver o problema da poluição da Baía de Guanabara. As coisas estão muito interligadas. Os senhores têm visitado os lixões, os aterros sanitários? O que o senhor tem visto pelo estado? Eu tenho a certeza que muito precisa ser feito, tanto na região metropolitana quanto também no interior. Nós estamos muito atrasados no controle do lixo, do tratamento adequado do lixo e do seu produto, né, secundário, que é o chorume, que é aquele líquido escuro que resulta da degradação da matéria orgânica, né? Qual é o tratamento adequado para o chorume? Como que ele deve ser tratado? O chorume ele tem que ser controlado em represas e depois ele tem que ser deslocado para empresas especializadas. Aqui no Rio, algumas empresas estão credenciadas pelo INEA para fazer tratamento desse chamado resíduo químico do lixo. E a partir daí é que ele pode ser lançado, né, já limpo nos corpos de água. Né? Mas então, a gente pode dizer que ele é a parte mais tóxica do lixo? Ele é com certeza, é a parte mais tóxica do lixo. É o produto da degradação final, ali tem restos biológicos, existe até metais pesados, dependendo da contaminação. Então, ele precisa ser tratado em empresas especializadas. E o INEA precisa e acompanha esse processo. E essas empresas, elas estão espalhadas pelo estado? Como é que está a situação? Elas estão concentradas aqui na região metropolitana, na região industrial, na área industrial do Rio de Janeiro. Santa Cruz, no polo industrial. Mas também se usa as estações de tratamento de esgoto, e isso vai ser uma outra coisa que a CPI vai pontuar. As estações de tratamento de esgoto domiciliar também são utilizadas para tratamento de chorume. Isso aí não existe consenso entre os especialistas a respeito disso. E a CPI está levantando aonde está sendo feito isso. Em determinado momento, o próprio INEA autorizou, né, quando se pensou no fim do aterro de Gramacho, foi autorizado o tratamento lá em Niterói, na estação de tratamento de esgoto de Niterói. E essas estações, elas estão preparadas para tratar a CPI esse material? Está ouvindo especialistas sobre isso, e o consenso é que não se deve tratar chorume nas estações de tratamento. Precisam empresas especializadas para o tratamento químico desse material, em separado. A CPI foi prorrogada, ela vai até novembro. Exato, né? Porque o trabalho é muito, muito intenso e muito longo. Nós temos que entender que cada município, nós somos 92 municípios, e grande parte deles tem lixões que precisam ser visitados, pelo menos aqueles mais importantes. Visitamos os lixões da região metropolitana, vários do interior, mas como falei, é um trabalho que precisa ser minucioso, porque tem muitos pontos a serem debatidos, né? O que vai se fazer em relação aos catadores, o que vai se fazer em relação ao chorume, o que vai se fazer em relação ao enterramento. Envolve muito dinheiro.
para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro enterra em torno de 10 mil toneladas por dia, a R$60 que o município paga pela tonelada. Então nós estamos falando de R$600 mil por dia, só referente à cidade do Rio de Janeiro, que usa o aterro, o Centro de Tratamento de Resíduos Seropédico. Então, é um trabalho... tanta coisa que tem até dificuldade de mensurar. Exato, é muito volume. É, né? Muito volume. E não esquecer, vai poder ser abordado também aqui, a questão dos catadores. Isso é da maior importância. São pessoas que vivem, infelizmente, temos isso no Brasil, mas não podemos desconsiderar. Eles precisam, né, ser amparados dentro desse processo. Eles tiram o sustento das suas famílias do material que é reciclado. E são de importância capital para o Estado. Por quê? Quando o trabalho dos catadores evita o enterramento, que vai sair mais caro ainda para o cidadão dos municípios. Edson, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também fala da coleta seletiva, né, da separação do lixo. Como você tem visto que os municípios estão resolvendo isso? Olha, eu fiquei até contente quando saiu a CPI do lixão, que tem que acabar com esse pensamento que coleta seletiva é mais caro, né, vai recolher o mesmo material que recolhe para jogar fora. Então, usa muito esse artifício que não, a coleta seletiva é mais cara. É mentira. Mas, né, esse argumento é de quem? Das pessoas, das prefeituras? Infelizmente vem do poder público, principalmente das prefeituras, porque se compete às prefeituras. Porque aí você tem que ter um caminhão para um tipo de lixo, outro caminhão para outro tipo. Olha, tem casos de prefeituras... Eu fico até surpreso quando a gente vê essa prorrogação do lixão. Os municípios menores não precisariam nem de tanto caminhão assim, né? Um caminhão específico para fazer coleta seletiva. E contratar as cooperativas de catadores para viabilizar isso. O problema é que não tem vontade política, eu posso te garantir isso. Nós temos aqui uma coleta precária no Rio de Janeiro, uma coleta seletiva, que ela é garimpada na rua, até mesmo antes do poder público passar, né? E aí, quando o que sobra é encaminhado para as cooperativas que existem hoje aqui no nosso município. Agora você vê o seguinte, por que se não faz um trabalho de ampliação dessa coleta para que venha abastecer toda essa cadeia? Estava ouvindo falar aqui o deputado, R$600 mil. Só imaginar que desses R$600 mil poderíamos estar poupando aí R$400 a R$500 mil com essa matéria-prima que não é lixo, mas que quando é descartada inadequadamente, vira lixo. Mas se eu der destinação dela para reciclagem, gera emprego e renda, poupa recursos naturais e preserva o meio ambiente. E não se incentiva nisso. Não se incentiva. Os países desenvolvidos que já são ricos estão fazendo dinheiro com isso, né? E que muitas vezes vem parar container aqui, né? Aqui na nossa cidade aqui, da última vez o nosso antes era ministro, pegou lá esse container de plástico que veio de países aí do primeiro mundo, veio para cá. É lixo, não é matéria-prima. Por que a gente não faz esse mesmo dever de casa aqui? Fornece isso para as cooperativas, para os catadores. Agora, Edson, no caso do da cidade capital, né, do Rio de Janeiro, existe um trabalho em conjunto da Conlurb, que é a empresa de limpeza, com as cooperativas de catadores ou não? Olha, existe uma intenção, existe a vontade de fazer, mas assim, algo concreto, as próprias cooperativas têm reclamado muito, né? Os 50 milhões que foi uma soma do BNDES com a prefeitura, deputado, o primeiro galpão é raro no projeto. Não fizeram com que o galpão recebesse, tivesse acesso ao caminhão. Como é que ia chegar o caminhão da coleta seletiva para despejar no local? Então, algumas coisas assim que a gente fica até questionando a quem interessa não reciclar nesse país. É possível, sim, da mesma forma que o cidadão hoje sai do supermercado para comprar a embalagem com o produto que ela quer, ela pode muito bem dar a destinação adequada a isso. A gente tem provas disso, muitas provas. Por que as pessoas não fazem? Não tem opção, né? Como eu ouvi uma pessoa falar, poxa, Edson, eu separo os meus resíduos, aí quando eu deixo lá, o caminhão não vem, e quando vem, joga no lixo. Poxa, eu até peço às pessoas também para fazer um pouquinho do exercício, sabe, deputado? O que você fala para as pessoas? Você não vai no supermercado buscar essa embalagem, até paga dinheiro? Procura um ecoponto, procura um catador, procura um local e dá a destinação
Vamos travar essa luta contra o desperdício, né? Contra o lixão e contra jogar matéria-prima nobre fora. As indústrias de reciclagem no Rio e no Brasil não funcionam nem com 30% da sua capacidade. Agora, também precisa ser incentivada, né, deputado? Precisa ser incentivada essa cadeia produtiva, ela precisa ser olhada com carinho, ter um tratamento diferenciado. E os antigos catadores dos lixões, eles estão sendo aproveitados nessas cooperativas? Como é que está a situação dessas pessoas? Olha, nós visitamos 2 centros de triagem. O de Irajá, que é o que está um pouco mais avançado, apesar de que encontramos lá uma série de irregularidades que estavam dificultando o trabalho deles. A esteira não estava funcionando. É isso, parte dos 50 milhões, né? Exato. Isso, que foram liberados uns recursos para montar esses 6 centros de estações de tratamento de resíduos. Esse centro de triagem. Um em Irajá, um em Bangu, que está capenga, não tá funcionando bem, o galpão está fora do... Então, o de Irajá é o único que hoje ainda consegue separar alguma coisa. Mas existe uma dificuldade muito grande para a sobrevivência dos catadores. Eles estavam lá, a comissão apurou, eles estavam conseguindo faturar em torno de R$33 por dia. Menos que o salário mínimo. Entendeu? Então, não conseguem sobreviver. O Estado, de quem é a responsabilidade da coleta seletiva? Do município, seja ele qual for. Então, o município tem que entender o quê? Que ele tem que apoiar os catadores porque fazem parte desse processo. E à medida que o catador consegue retirar aquilo que vai ser o seu sustento em melhor qualidade, automaticamente o município vai gastar menos para dar destinação para o que sobra. Então, a coisa é clara, né? A gente vê isso aí com muita clareza, né? Basta organizar melhor, né? Basta organizar melhor. Eu até defendo o seguinte, se paga para jogar fora, por que não paga, subsidia pelo menos um mínimo de garantia para esses catadores que estão fazendo um trabalho fantástico, ajudando a poupar recursos naturais, né? E dando a destinação adequada. Deixa eu interromper só. Essa provavelmente vai ser uma das propostas da CPI, de garantir um preço mínimo para o catador, o município garantiria esse preço mínimo, e tudo a mais ele... Então, se nós pagamos R$60 para enterrar uma tonelada de lixo, a gente pode destinar uma parte disso aí para garantir um preço mínimo para o catador. E aí todo mundo sai ganhando, Todo né? mundo sai ganhando. Eu vou só interromper os senhores, a gente vai para um intervalo rápido, voltamos já já, é só um minutinho.